começar por algumas dúvidas que foram colocadas durante esses dias. Caso alguma dúvida fique para trás, a gente faz no mesmo formato que o governador Aguinaldo fez, e a gente colocar as perguntas, né? Algumas das informações que eu vou passar, inclusive, acho que já deve esclarecer a dúvida da companheira Mariana, né, se eu não me engano. Vamos começar pelos valores, que algumas pessoas questionaram. Quais seriam os valores para o próximo ano? Então, apareceu aí, Moisés? Ok. Apareceu? Então, tá. Sim. Os valores definidos já para a próxima gestão, para 21, 22, per capita de RI, $36, que são 35 para RI e 1 para... esqueci o nome, Moisés. Conselho de Legislação. Legislação. Conselho de Legislação, exato. E uma outra parcela de $35. Depois nós vamos falar um pouco do orçamento e a forma de rateio dessas despesas, que eu acho que é isso que pode ajudar a companheira Mariana na forma de fazer a cobrança e diminuir o problema na época do pagamento das guias. Mas a gente vai chegar lá. E o fundo distrital, esse ainda não está definido, porque nós estamos concluindo o orçamento. Esse orçamento, depois de concluído, a gente vai levar para a Assembleia na conferência. Este é o valor do ano atual e o nosso objetivo é manter esse mesmo valor, né? Não está fácil, porque a ideia é fazer a conferência, né, no ano que vem, então talvez a gente não consiga manter esse mesmo valor. Mas como a gente ainda não acabou o orçamento, vamos mantê-lo desta forma, e aí na Assembleia, durante a conferência, no final do mês, é que a gente deve colocar isso em exposição. E a revista, que são R$8 por mês, com pagamento bimestral. Então, R$16 a cada bimestre. Tá, essa era uma das dúvidas. A outra, vamos falar sobre um assunto que foi abordado também, né, Renan, que é o pagamento correto dessas obrigações, né? Isso, muitas vezes o clube pensa em pagar só per capita de RI, não pagar fundo distrital, não pagar a revista. Isto não é um pagamento individual, é um pagamento do clube, né? É o clube quem tem que fazer o pagamento. Então, como a Mariana perguntou, dá para excluir um associado e ele mesmo recolher a sua própria guia, ou ele mesmo ser o devedor? Não pode, né? Lá no MyRotary, a atualização tem que ser feita como o governador Aguinaldo falou, e a leitura do quadro associativo é feita em 1º de janeiro e 1º de julho. Então, a quantidade de associados que tiver relatada lá, nessas duas datas de leitura, é a quantidade que vai para a guia e é a quantidade que o clube tem que pagar. Se um associado não paga para o RI, isso não importa. O que importa é que o clube tem que fazer o pagamento. Tem clubes que podem pagar antes e receber depois, ou receber antes e pagar depois, ou pode ter um fundo para isso. É importante que tenha um fundo, porque como essas despesas ela tem uma sazonalidade, né, muito marcante. Você tem 2 pagamentos só, principalmente a de RI, 2 pagamentos por ano, e a distrital 3 pagamentos por ano. Então, não são pagamentos mensais, são pagamentos que se concentram em determinadas épocas do ano, ou tem outros meses que nem tem nenhuma desses pagamentos acontece. Então, é importante que isso seja equalizado durante o ano e distribuído os recebimentos durante o ano para que possa fazer o pagamento. Bom, seguindo, eu queria dar uma revisada na imagem do orçamento, ver se eu consigo ir para esse mais completo. Aqui. Então, aqui a gente consegue visualizar o que a gente fala dessa sazonalidade. Neste exemplo que nós tomamos no dia da apresentação, que foi um clube com 25 associados, a gente vê que em julho o clube tem um valor muito alto para pagar. Vamos desconsiderar a buffet, porque pode ser que o clube não tenha, mas a per capita de RI. O clube já entra com compromisso, já começa a gestão do
do ano rotário com um compromisso muito grande, são R$ 5.000 neste caso. Então, ele deve ter um saldo anterior, né, um saldo que se forma durante um certo período para que o clube tenha esse bolsão. Então, o saldo de caixa do clube, ele não é de propriedade dos associados, o associado não tem nenhum direito sobre isso, né? Ele é do clube. Então, se, por exemplo, um rotariano vem pagando a sua mensalidade, fechou a gestão, ele quer sair do clube, ele não tem direito a um rateio. Mas é que isso é muito importante que seja previamente combinado, que esteja no regimento, que toda essa regra seja clara para quando o associado entra no clube, ele sabe como é que funciona. E a gente sabe que, principalmente quando a gente investe com dinheiro, a chance de algum desentendimento é grande e a gente tem que evitar isso ao máximo. Então, qual que é a sugestão que a gente dá? Que não deixe para fazer o recebimento da contribuição dos associados no mês ou no mês anterior que o clube tenha o compromisso de fazer o pagamento. Se o clube conseguir distribuir, montar o orçamento, pegar o volume total de despesas do ano, fazer o rateio mensal, e aí sim ele vai conseguir, durante o ano todo, equilibrar as receitas e as despesas. Porém, essa sazonalidade obriga o clube a ter um saldo, a ter um caixa para conseguir resistir a esses momentos. Ou o clube pode optar por fazer uma pequena sazonalidade, mas que não siga com da mesma forma que são os pagamentos, para que não pese durante alguns meses e não fique leve demais em outros. Por que isso? Se o companheiro tem um problema financeiro naquele mês do recolhimento da guia de RI, por exemplo, e o clube não tem tempo de reação, não tem tempo de criar uma nova receita, o clube não consegue pagar. Então, se o clube vem se preparando, montando caixa, e quando chega na época do recolhimento, digamos que um companheiro ou dois atrasem a mensalidade naquele mês, a diferença para pagamento da guia é pequena. Então, o próprio clube consegue arcar com essa despesa, não fica inadimplente com o RI, não expõe o clube ao risco de ser descredenciado, né, de deixar de existir, utiliza esse bolsão e aí, conforme as regras do clube, o clube tem mais 1 ou 2 meses para resolver essa situação com o associado, e aí receber ou não, ou descredenciar, né? Aí depende da regra do clube. Então, qual é a sugestão? Resumindo, não deixe para fazer o recebimento na data ou próximo da data do compromisso do pagamento. Faça os recebimentos antes, monte um caixa do clube, para quando o clube tiver que pagar, ele já está com esse caixa montado, o risco de inadimplência vai ser muito menor. Espero que tenha. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a formação do orçamento, alguém que não tenha assistido a palestra no sábado retrasado, pode colocar agora, e aí a gente já pode esclarecer. Uma outra coisa que foi colocada, deixa eu tirar esta apresentação e colocar uma outra, que foi um texto colocado sobre as perguntas frequentes, que está aparecendo aí. Ok. Tá, né? As perguntas mais frequentes que estão lá no MyRotary. O MyRotary é fantástico, ele é muito completo. Então, se você vai lá no MyRotary, lá tem algumas perguntas interessantes, que são as mais frequentes, que acontecem no mundo todo. E lá, autoexplicativo, ele vai esclarecer muitas dúvidas. Tem, não é só sobre finanças, tem sobre secretaria, tem sobre tudo. Sobre a guia, você pode ter a guia impressa ou a guia digital. Quem tem acesso a essas guias seria o presidente, o secretário, o tesoureiro, o secretário executivo, tem mais algumas funções que têm acesso a essa guia. Não fica restrita só ao tesoureiro, né?
É importante, então, que o quadro associativo seja atualizado. O que o Rotary sugere? Que em até 30 dias após o fato, né, ou a entrada ou a saída de um rotariano, que até em 30 dias isso seja atualizado. E o RI vai fazer a leitura em 1º de janeiro e 1º de julho e vai gerar as guias conforme o que foi lido nesta data. Tá? Uma outra coisa que eu anotei aqui, nós temos um grupo de presidentes e temos um grupo de WhatsApp de governador assistente. Eu sugiro, se o governador Moisés concordar, vocês acharem também que é interessante, montar um grupo de WhatsApp só para tesoureiros, porque alguma pergunta, alguma dúvida que apareça durante a gestão, ou até para facilitar a comunicação, né, a gente pode utilizar também um grupo de WhatsApp para isso. Wagner, você está compartilhando mais alguma tela ou só essa do link só? Não, é só essa mesmo. Ok. Posso até tirar agora? Não, ok. Tá bom? Posso até tirar, porque não tem necessidade, não. Então, o que eu peguei de algumas questões que apareceram durante a semana foram esses assuntos. Se tiver alguma questão que a gente possa resolver agora, responder agora, ótimo. Se não puder responder agora, vou pesquisar e trago a resposta em breve, né? E podemos utilizar até esse grupo, se for criado, para fazer as perguntas e as respostas também. Ok? O que eu tinha para trazer era isso. Muito bem. Caso tenha alguma pergunta aí. Alguma pergunta? Wagner, com relação ao grupo de WhatsApp, eu já até levantei aqui todos os tesoureiros que estão lá no MyRotary já está lançado no MyRotary. Aí, vou te dar serviço. Vou passar todos eles para você com os telefones, aí você cria esse WhatsApp, esse Tá grupo bom. aí. Porque Tranquilo, sem eu problema. acho importante, como nós já temos um grupo de secretários, né, aí é bom porque vocês podem ficar trocando informações, qualquer questionamento, e às vezes a dúvida de um pode ser de outros também, né? Exato. Mas ok, depois eu vou passar isso para você. Alguém tem alguma pergunta? Anair, pode falar, Anair. Bom dia. Eu pediria o Wagner só para ele reforçar a questão do registro da saída do associado. Tem que ter um formulário para formalizar isso, né? Falar onde a gente acessa ele de novo. Eu não vou saber te dizer exatamente porque eu estou com ele fechado, mas lá no MyRotary você tem um lugar específico para você dar a baixa desse associado que saiu do clube. E o RI orienta a fazer até 30 dias depois da data da saída. Lembrando ele tem que assinar documento ou não? Não, precisa não, só dá a saída. E lembrando que o RI vai fazer a leitura no dia 1º de janeiro e 1º de julho. Então, essas datas são muito importantes que o quadro associativo esteja atualizado, porque se você não atualizar, se o tesoureiro não atualizar e passar essa data com um associado a mais, por exemplo, a guia vai vir cobrando a per capita de RI desse associado, que saiu, mas o RI não foi avisado. Esse quadro associativo tem que estar de olho nele sempre, né? Tem que estar de olho nele sempre, porque se você virar essa data com o número errado, aí a contribuição vai ter que ser com o número errado, porque você não pode alterar a guia. Obrigado. Ok? Mariane, por favor, Mariane. Oi, Wagner, bom dia. Bom dia. A minha dúvida é em relação à volta do associado. Você explicou aqui que a sugestão é dar baixa no associado em até 30 dias, e eu já acessei lá a plataforma, é muito intuitiva, muito fácil de usar. Inclusive, lá quando você lista os associados do seu
do seu clube, você consegue lá facilmente dar baixa, assim como incluir novo, editar, enfim. A minha dúvida é em relação à taxa que paga no retorno desse associado. Então, assim, o cara não pagou, eu dei a baixa, e aí ele quer voltar. Qual que é o procedimento e qual seria o custo para esse retorno, por favor? Ô, Mariana, deixa eu ver se eu entendi. Ele saiu do clube, o associado saiu do clube e deixou uma dívida para o clube. Justamente. E aí o clube vai readmiti-lo, né? Mas, na verdade, ele não deve nada ao RI. Ele deve ao clube, porque o clube já pagou ao RI. Lembrando que a guia é do clube com o RI. Né? A dívida que ele tem é com o clube. É isso, né? Mas você falou da baixa, né? Então, assim, isso. Você sugeriu que eu desse baixa em 30 dias. Então, o que acontece? O cara não está pagando e a gente não pode, muitas vezes, nosso clube é pequeno, ficar pagando por ele, né? E aí ele não saiu do clube. A gente, ele quer participar, mas por algum problema financeiro, algum outro problema, ele não está conseguindo arcar com essa quantia. E aí, o que acontece? Eu dou baixa nele e ele quer quitar, né, e voltar para o clube. Na verdade, quitar não, porque nesse caso ele teria dívida de um mês, né, só. De um mês. Eu não considero correto isso, porque se ele não vai deixar de sair do clube na época que o RI faz a leitura para o clube pagar um associado a menos para depois ele voltar, né? Não, eu entendi o que você falou, mas eu acho que eu me expressei mal. Eu concordo com você que isso é errado. Na verdade, o que eu estou tentando entender é o procedimento correto. Então, eu estou me baseando na sua informação, na sua sugestão de dar baixa no associado em 30 dias. Exato. Então, é uma sugestão do próprio RI. Certo. Mas como que funciona isso? Ele não pagou, ele não tem uma justificativa plausível, né? Porque a gente já falou que cada caso é um caso. A gente não sabe se ele vai voltar a pagar ou não, e aí eu dou baixa. Claro, levo para o conselho diretor, como o Agnaldo já sugeriu, e aí se passaram todas essas etapas, e aí a gente dá baixa no cara, e depois? Na verdade, não é o raciocínio não é exatamente esse, não. Não é 30 dias depois de que ele está atrasado, ele tem que dar baixa. A regra de quando ele vai deixar de ser associado ou não, né, isso está na administração do clube. Então, tem clubes que são mais rigorosos, com 60 dias não pagou, o clube exclui esse associado. Tem clubes que são mais pacientes e tem caixa para isso. Né? Mas esse aconselhamento que o Agnaldo fez é corretíssimo. Esses assuntos levam ao conselho e o conselho decide. Né? E aí é isso, tem muito associado que tem algum problema momentâneo, que precisa de 2 ou 3 meses de paciência do clube, desde que o clube tenha caixa para isso, né? Ele aguenta, e aí depois ele volta a pagar. Eu digo, quando o clube decide que a pessoa, o associado, vai sair, ou ele mesmo sai, às vezes nem é por problema financeiro. Essa saída oficial, e real e correta, ela que tem que ser avisada ao RI em 30 dias. Se o associado deve ou não deve, e se ele vai sair ou não vai sair, isso é uma questão da administração do clube. O que a RI recomenda é o seguinte: se o associado saiu do clube, informe no máximo em 30 dias. E o RI vai ler esse quadro associativo 2 vezes por ano. Então, se o associado vai sair ou não vai sair, é uma questão dele ou da administração do clube. Mas não está ligado uma coisa a outra, né? Ele atrasou 30 dias, tira, aí... Não depois mesmo. volta, né? Isso aqui não é correto. Com certeza. Entendi. Ficou claro? O negócio é focar no planejamento, já esperando que isso possa acontecer, né? Um associado falhar 1 ou 2 meses, e aí está preparado para cobrir aí esse gap, né? Se o clube... Hoje, atualmente, é um pouco mais difícil, porque
por causa da pandemia, a situação ficou muito mais difícil para todos. Mas se o clube tiver uma gestão financeira saudável, e uma coisa que é muito importante é a comunicação entre o antigo tesoureiro, o quadro todo, né? O conselho todo, o anterior, o posterior, o atual, o anterior e o posterior. Que a gestão seja conjunta, porque você vai montando um caixa bem pensado para suprir tanto a sazonalidade e também entregar o caixa, né, de uma gestão para outra, entregar o caixa saudável. Mesmo porque no primeiro mês já tem uma per capita de RI, né, que é pesadíssimo. Então é importante que o clube tenha um caixinha até para administrar esses problemas. Porque se você tiver um associado com problema, é uma coisa, mas se você tiver 3, 4, 5, você pegar um clube de 20 pessoas, de 20 associados, se tiver 4 ou 5 com problema, é um problemão. Né? Aí se tiver 40 associados e tiver um associado com problema, é um problema mais fácil de administrar. Então, se o clube conseguir, durante algumas gestões, porque você montar um caixa e uma gestão só, é muito complicado, aí fica pesado. Mas se conseguir, durante um período, montar algumas coisas que podem ajudar no caixa, é fazer algum evento que gere caixa para o clube, para ter essa reserva, sei lá, um evento, uma feijoada, um sorteio, alguma coisa que você consiga arrecadar fundos específico para isso. Isso aqui é um caixa de segurança do clube. Sim. Né? Isso também é muito saudável, né? Vale a pena. É muito legal o clube que consiga fazer uma gestão financeira bem feita, porque isso ajuda muito na retenção de associados. A gente sabe que tem muito clube que, quando começa a ter um problema financeiro, é difícil de resolver, porque o clube não tem um dono, né? Não é como uma empresa que tem um problema financeiro, o dono da empresa vai lá e tem que bancar. O clube não tem. E aí, quando o problema começa a ficar grande, né, a dispersão é muito fácil de acontecer. Então, é uma função muito importante e que é importante que ela não seja feita em blocos anuais distintos, né? É bom que ela tenha, a gestão financeira tenha uma continuidade. Perfeito. Tivemos um treinamento outro dia maravilhoso, e aí falou-se num planejamento de pelo menos 5 anos, né? Que seria bem saudável. 5 anos é bem legal, é um prazo bem legal. Mas muito obrigada. É um prazer falar. Obrigada. Eu que agradeço. Ok, deixa eu fazer aqui no chat, tem algum comentário aqui, inclusive tem uma questão que é muito questionada aí não está bem ligado à tesouraria, mas aproveitar aqui e responder. O questionamento é sobre a revista, que tem gente que questiona se essa revista for online, por causa dessa pandemia e tal, isso abaixaria o custo? Isso é um problema muito que nós não podemos resolver. É um problema que isso é resolvido no Conselho de Legislação. Eu vou pedir ao Júlio para que ele... O Júlio já foi, inclusive, fez parte do Conselho de Legislação. Eu vou pedir para ele responder isso para nós. Por favor, Júlio. Ok. Alô? Bom dia. Moisés, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de só lembrar um detalhe, Wagner, que talvez ajude aí na elucidação de algumas perguntas, a última que eu ouvi fazendo para você. Quem é associado à Rotary Internacional não é o rotariano, é o clube. Então, o clube é que se relaciona com o Rotary Internacional e ao clube e ao secretário do clube, ou um representante do clube que faz a gestão do clube junto à Rotary Internacional. Então, isso aí eu estou falando devido àquela pergunta, reforçando a sua resposta àquela pergunta se o rotariano pode efetivar diretamente o pagamento da sua anuidade junto à RI.
Não, é o secretário, tesoureiro do clube, o presidente do clube, são os gestores que irão se relacionar e efetivar essas informações. Quanto à revista, é bom lembrar, a Brasil Rotário já tem uma versão online, né? Agora, o mais caro em uma revista não é a parte de edição, não é a parte de impressão, é a parte de edição. É o que tem mais custo para a editora, né? Naturalmente, nesse período de pandemia, os nossos editores estão fazendo de tudo para cortar os custos, né? Infelizmente, vai continuar assim. Vai continuar assim, não deve ter outra modificação. Da mesma forma, a taxa de roteiro internacional, a taxa per capita. É bom lembrar, a taxa per capita de roteiro internacional, que algumas pessoas perguntam, mas por que não reduz agora na pandemia? Isso é definido a cada 3 anos. Então, o valor da nova taxa deve ser definida no próximo encontro do Conselho de Legislação, que vai ocorrer em 2022. Até lá, nós vamos continuar pagando exatamente aquilo que foi definido em 2019. Né? Por quê? O Rotary faz um planejamento de longo prazo, tanto planejamento administrativo como planejamento financeiro. Né? Isso aí são operações que ele faz de longo prazo. Então, ele faz um orçamento dos próximos 3 anos e vê o que vai ser efetivado de gasto durante aquele período. E é em função disso que ele faz, define as suas taxas. É bom lembrar, nós não somos uma entidade com fim lucrativo, da mesma forma que o clube. O clube não faz uma cobrança de taxa para ter lucro, né? Ele faz uma cobrança de taxa para cobrir as suas despesas. Se no meio do caminho um presidente define que vai baixar o valor da mensalidade, ele está incorrendo em um erro, porque as despesas vão continuar sendo as mesmas, a menos que ele corte alguma despesa ali que justifique aquela queda. Então, Moisés, o que eu entendi sobre revista foi isso, e eu falei um pouco mais além da revista, mas eu estou aqui, fico à disposição para esclarecer algum ponto que seja necessário em minha concorrência. Ok, Júlio, obrigado. Acho que foi bem respondido. Teve também uma colocação aqui no chat, né, que eles estão querendo saber sobre aquisição de PINs, inclusive com essa pandemia aí, sobre um preço mais acessível. Essas empresas, elas são credenciadas pelo Rotary Internacional. Então, aqui a gente tem algumas, né? Nós temos aqui a Mr. Pin, nós temos a HN Brindes, temos a Haas Brindes. Então, eu vou disponibilizar isso aqui no grupo para vocês, todas essas empresas credenciadas, e vocês podem fazer uma pesquisa de preço, tal, porque isso aí são aprovados pelo RI. Quer dizer, dificilmente você vai achar isso aí no mercado paralelo, né? E que eu também não aconselho. A gente sempre tem que buscar essas empresas. Nós temos aqui, nós estamos com todos os distritos do Brasil, nós fizemos uma prévia, né? Um acordo com a Haas, onde nós fizemos uma pesquisa de preço e a Haas foi a que ofereceu a melhor condição para todos os distritos do Brasil. Então, vocês podem consultar, que eu acho que lá vocês vão ter uma condição boa e, inclusive, com produto de qualidade. Tá? Muito bem. Alguém mais tem algum questionamento, alguma colocação? Moisés, parece que a Anair está o perguntando Anair sobre está caixa de querendo falar. eventos, Vamos né? lá, Anair, pode abrir seu microfone, por favor. Ok. Ok. Sobre essa última informação do companheiro Wagner, é o seguinte,
Parece que eu já ouvi falar que o caixa de eventos, por exemplo, um leilão, um consórcio, um Newton Rotário, ele deve ser separado do caixa do clube. Como que a gente faz essa mistura aí? Depois tem que devolver se pegar ou não? Ô, Anaí, isso é importante demais. Porque o que a gente sugere, né? O clube tem vários tipos de contas. Então, por exemplo, tem uma conta para um consórcio por réis, que ela vai, digamos que você tem um consórcio que vai durar 2 anos com 20 associados, durar 20 meses com 20 associados. Você vai fazer o caixa, né? E esse caixa vai ter um fluxo totalmente diferente do fluxo do caixa do dia a dia do Rotary. Então, você vai ter a entrada na mensalidade e a saída quando você fizer a contribuição de $1.000 para o Paul Harris. Não tem nada a ver com o fluxo do dia a dia do caixa, que são as per capita de RI e tudo mais. Se você mistura e, por exemplo, tira um valor do caixa de consórcio, coloca no caixa do dia a dia do clube, o associado não paga a mensalidade, ele não faz parte do consórcio, né? Porque são coisas distintas. O clube usou um recurso de um outro caixa, esse associado sai, deixa uma inadimplência, aquele associado que pagou o consórcio, o recurso dele foi utilizado. Quem é que vai repor? Então, o que a gente aconselha? Não misturar os caixas. Caixa para festa, caixa do clube é caixa do clube, porque quando você mistura, você se expõe ao risco. Esse que eu sugeri seria um caixa específico para ficar na reserva do clube. Então, o clube vai fazer um evento para gerar R$2.000 para ficar de reserva no clube para cumprir a sazonalidade. Ok, você faz o evento, o dinheiro fica lá reservado, específico para isso, né? Você não vai tirar esse dinheiro. Aí, por exemplo, outro exemplo, você tem lá R$2.000 que é a reserva do clube. Está longe da per capita de RI, vamos usar esse dinheiro para fazer uma festa e depois a gente repõe. Se houver um problema e o clube não conseguir repor essa verba, como é que fica? Né? E aí o presidente e o tesoureiro são responsáveis por esse valor. Né? Se foi combinado com os associados que esse dinheiro era ou é para a reserva do clube, para cumprir sazonalidade, não pode ser usado para outra coisa. Então, o que a gente aconselha é não misture os caixas. Se vai ser para formar um fundo de reserva, que seja específico para isso e fique lá. Não use para outras coisas. Mesmo que a conta corrente bancária seja a mesma, mas a rúbrica é diferente. Ok? Ok, obrigado. Complementando um pouquinho aí, o Wagner, eu acho isso muito importante, porque, inclusive, isso diz respeito à ética. Por exemplo, você faz uma festa, uma feijoada na sua cidade para arrecadação para suas obras sociais. Então, você teve contribuição de uma população não rotariana. Não é justo você pegar esse dinheiro para pagar a conta de clube, para pagar a conta de associado. Quer dizer, aí a prova quádrupla, eu acho que a gente tem que aplicar por aí, sabe? Bom, tem um questionamento aqui, questionamento não, é importante você dizer, Wagner, que é sobre a declaração de imposto de renda do clube, porque isso tem isenção, mas é obrigatório. Você podia falar um pouquinho aí, que eles estão... Tá, vou ter que falar bem pouquinho, porque eu conheço pouco do assunto. Eu não sou contador, não é a minha formação. Talvez alguém possa até nos ajudar, Aguinaldo ou Júlio, mas o clube tem que fazer a declaração de imposto de renda anualmente, né? Isso não pode deixar de ser feito. Eu não sei explicar os detalhes. E nós conhecemos vários casos de clubes que não fazem. Por isso que é importante a gestão contínua, porque se em um determinado ano o tesoureiro, o secretário, o presidente não fazem a declaração de imposto de renda, no ano seguinte você tem a multa do ano anterior para pagar, né, e mais as tarifas e taxa de contador, ou sei lá. Aí o atual não faz porque já tem a anterior. A cada ano que passa, isso vai piorando, porque a multa vai aumentando. Né? Então é importante que faça todo ano. Todo ano faz a declaração. Eu não sei se é uma declaração de isento
eu peço desculpas, mas eu não sei os detalhes, não. Importante que consulte um contador. Eu não sei se nós temos no nosso conselho, neste ano, algum contador que possa ajudar. Talvez o governador Aguinaldo possa nos ajudar com esse detalhe, né? Mas eu sei que tem que fazer todo ano, não pode deixar de fazer. Ok. Levi, por favor, pode abrir seu microfone. Vereador Moisés, desculpa que foi um equívoco. Ah, ok. Júlio? Alô? Ok. Pronto? Pronto, pode falar. Só sobre a declaração de imposto de renda que o Wagner falou, é a declaração de isento. Veja bem, o Rotary ele é isento de pagamento da taxa do imposto de renda, mas todo ano ele tem que fazer a declaração de isento. No momento em que nós abrimos um clube e registramos esse clube, ele tem um CNPJ. Então, todo ano ele tem que fazer essa declaração. E como o Wagner falou, caso não seja feita essa declaração, tem multa, correção monetária, e aquilo vai se acumulando. E muitas vezes o clube quer resolver aquele assunto que está pendente e não consegue mais. Então, eu conheço clubes, não importa em qual distrito é, mas que devem mais de R$20 mil de imposto de renda. E quem é o responsável por isso? Caso haja uma cobrança, é a diretoria do clube. Então, isso aí deve sempre ser colocado em dia junto ao fisco, né? Até Deus perdoa a gente, viu, gente? Pelos nossos pecados. Agora, imposto de renda nunca perdoa ninguém. Então, nós temos que ficar atentos para isso aí. Não custa nada. Chegou naquela época de março, faz a declaração do imposto de renda. Declaração dizendo quanto ganhou, quanto tem que pagar, zero. Pagou, está em dia. Agora, se deixar de fazer a declaração, aí nós vamos ter, o clube vai ter um problema. Poderá vir a ter um problema. Ô, Júlio, e importante lembrar que para ser isento, né, para o clube ser isento, a condição do CNPJ dele, o CNAE, né, se eu não me engano, tem que ser o correto, não pode abrir como uma empresa normal, né? O contador pode explicar melhor, mas as características para ser isento são bem específicas. Não pode bobear com isso, não. Ok. Mais algum questionamento, alguma colocação? Bom, parece que está tudo ok. O Wagner, você tem mais alguma colocação a fazer? Não, só agradecer mais uma vez a presença de todos, me colocar à disposição. O que eu não souber de pronto, prometo correr atrás da informação. E talvez esse grupo de WhatsApp possa ajudar bastante nessa comunicação, né? E a qualquer momento, final de semana, à noite, porque a gente tem o dia corrido de trabalho, né? Às vezes não dá para dedicar o Rotary durante o dia, porque tem muita coisa. Então, precisar de alguma informação à noite, final de semana, a qualquer momento, fiquem à vontade. Ok, parece que a Mariane levantou a mão, mas abaixou, tá? Muito bem. Ok, então acho que nós estamos chegando no final aí do nosso bate-papo, do nosso Tira Dúvida. Eu quero passar a palavra para o nosso instrutor Júlio, para que ele faça as considerações finais, Júlio. Eu quero parabenizar você pela organização desses encontros e o Aguinaldo aí, foi um belo trabalho aí, apresentando a rotina de secretário
secretaria, né? E o Wagner. Eu gostaria que no ano em que eu fui presidente do meu clube, que eu tivesse tido a oportunidade que vocês estão tendo, né? De preparar para conduzir. Olha os cachorros latindo. E alguma coisa. Latiu, você viu que tinha o carro lá, né? Opa. Alô? Ok. Acho que já. Tá bom. Então, mas eu acredito que essa turma vai ficar muitíssimo bem preparada para o exercício da presidência e das demais atribuições junto ao clube no próximo ano. Então, é muito esperançoso isso que está acontecendo hoje. E obrigado a todos vocês e que tenham um bom fim de semana. Ok. Parece que o Levi